E aí, pessoal? Aqui quem fala é o professor Matheus Pinto e essa é a primeira aula sobre microcontroladores, ou mais especificamente, desenvolvimento com microcontroladores ARM Kinects. Essa é uma primeira aula sobre o tema microcontroladores. Então serão abordados conceitos iniciais relacionados a esses dispositivos e o porquê deles serem importantes em uma unidade curricular de um curso de engenharia. Primeiramente, então, vai ser abordado o conceito de sistemas embarcados, já que o microcontrolador é um dispositivo responsável pelo controle de um sistema embarcado. Em seguida, vai ser visto de forma bastante genérica como um hardware de um sistema embarcado é composto, para então ser apresentado o microcontrolador e qual a sua funcionalidade dentro desse hardware embarcado. Escolheu como objeto de estudo em microcontroladores um dispositivo com arquitetura ARM. O dispositivo com arquitetura ARM é um microcontrolador cujo processador é denominado ARM. Essa escolha vem do fato que ARM para sistemas embarcados é semelhante ao que a Intel é para computador de mesa de uso geral. Essa aula então vai ser finalizada com orientações iniciais sobre como aprender microcontroladores de forma desejável e o que nos espera adiante com o conteúdo programático. E também com as referências, com a apresentação das referências bibliográficas. Bem, vou começar então apresentando o conceito de sistemas embarcados. Para isso, vamos nos fazer a seguinte pergunta: onde encontramos computadores no cotidiano? Acho que a resposta mais clara que vem à nossa mente é o computador que a gente tem na nossa casa, seja um notebook ou um computador de desktop. Outras pessoas que utilizam o celular com mais frequência podem dizer que o smartphone é um computador também, que é verdade, já que ali rodam programas semelhantes aos que rodam no notebook ou no desktop. A diferença é que se trata de um dispositivo menor, mais portátil, com um sistema operacional diferente. Outro exemplo de computador não tão visível para a gente são os servidores, computadores maiores com o objetivo de armazenar informações e tratar requisições da internet. Por exemplo, quando um usuário envia o endereço do site pelo navegador, o servidor é o computador que armazena os dados do site e envia para o nosso computador através de roteadores. Aliás, roteadores também são computadores, também possuem características básicas de qualquer computador, mas a sua aplicação é mais restrita. Apenas se encarrega de repassar os dados da internet de um roteador para outro ou para outro computador. Temos outros exemplos também de computadores com propósitos mais específicos, assim como o roteador, tais como o sistema que controla a temperatura de uma geladeira mais moderna e apresenta uma interface gráfica amigável para o usuário, ou uma cafeteira programável que pode controlar a intensidade do café, entre outros recursos, ou mesmo um console de videogame, onde tanto o console quanto o joystick do videogame são computadores dedicados. Nesse caso, tanto o roteador quanto o controle da cafeteira, o controle da geladeira e o joystick são denominados sistemas embarcados, já que são computadores dedicados a uma tarefa específica, ou seja, o que é uma tarefa específica dedicada a uma tarefa específica? Ele tem um propósito específico dentro de um sistema maior. Outro exemplo de sistema embarcado pode ser observado no slide e é o chip de identificação bovina, onde é possível armazenar informações sobre uma determinada cabeça de gado através da identificação por radiofrequência. Dito isso, eu vou apresentar uma definição sintetizada através do livro Embedded System Design, do autor denominado Marvell. E esse é um livro bastante utilizado em cursos de engenharia e ciência da computação, quando o assunto é sistemas embarcados. Através do autor, pode-se definir sistemas embarcados da seguinte maneira: são sistemas dedicados que possuem uma funcionalidade restrita para atender uma tarefa específica em sistemas maiores nos quais estão inseridos. E por que ter uma unidade curricular de sistemas embarcados na engenharia? Ou mesmo de microcontroladores para a criação de sistemas embarcados? O engenheiro é alguém que desenvolve e frequentemente há necessidade de criação de componentes como IHM, interface homem-máquina, criação de dispositivos que realizam a aquisição de dados, realização de projetos em automação, seja residencial, predial ou industrial, como por exemplo o controle da temperatura de um forno. Tudo isso requer alguma forma de controle digital.
Esse controle ele pode ser realizado por um computador de uso geral, sem problema. Entretanto, o mesmo possui diversas características indesejáveis em aplicações práticas, como, por exemplo, tamanho, portabilidade, custo, etc. Isso faz com que o desenvolvimento através de um dispositivo dedicado seja necessário. Vamos começar a entender então como é a forma, o hardware de um sistema embarcado. O coração de um sistema embarcado é um sistema digital, ou seja, um sistema que processa informação de forma digital, recebendo tensões elétricas, que são interpretadas como valores binários, e enviando informação digital na forma de tensões elétricas. Essa informação de entrada ou saída do sistema digital advém de dispositivos de I/O, ou periféricos. I/O do inglês quer dizer input-output, ou entrada e saída na nossa língua. O dispositivo que envia informação, como por exemplo o teclado matricial, é um periférico de entrada. Já os displays de 7 segmentos são denominados periféricos de saída. Nem todo periférico envia informação de forma digital. Os sensores, como o LDR, convertem de forma contínua o valor de luminosidade em tensão elétrica. É necessário um conversor analógico digital para converter essa tensão elétrica fornecida pelo LDR em uma sequência binária compreensível para o sistema digital. Da mesma forma, um atuador, como um alto-falante, necessita de diversos valores de tensão, além do simples ligado ou desligado, para poder gerar algum som. Dessa forma, uma música armazenada em um sistema digital, por exemplo, de forma binária, deve ser convertida em uma sequência de tensões elétricas através de um conversor digital analógico, para ser enviado então para o alto-falante. Então, tudo que está na borda do sistema digital, ou melhor, faz interface entre o sistema digital e o meio externo, são os periféricos. Essa ideia de periférico é semelhante ao que escutamos quando trata-se de computadores de uso geral. Como já foi comentado, um sistema embarcado é um computador específico, mas a primeira diferença que podemos notar é no hardware. Note que no hardware do PC há uma padronização. O hardware do PC é padronizado com uma placa-mãe, com cooler, pente de memória RAM, HD, placa de vídeo, etc, etc. Já o hardware embarcado pode vir de diversas formas. Tem vários formatos, dependendo da aplicação, e geralmente é composto de uma única placa de circuito impresso. Às vezes não mais do que um único chip e alguns resistores e capacitores. Chegamos à parte que finalmente interessa, que é o microcontrolador. Na parte que constitui o sistema digital, pode ser empregada diversas tecnologias. A tecnologia mais difundida e barata para a utilização de processamento digital em um sistema embarcado é o microcontrolador. O microcontrolador é um circuito integrado que pode ser encontrado em diversas formas de encapsulamento, modelos e fabricantes. Basicamente, esse CI contém um processador, também denominado núcleo ou core, um sistema de memórias e periféricos ou I/O. O processador é responsável por processar a informação em forma binária. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele trata dados e realiza alguma ação, como por exemplo, acender LEDs, contar pulsos de clock, decodificar valores em outros, etc. O sistema de memórias é um conjunto de um ou mais componentes eletrônicos responsáveis por armazenar a informação em forma binária. Essa informação é o programa mais os dados que esse programa manipula. Nós sabemos que um programa é um conjunto de instruções. Todo o funcionamento do sistema embarcado vai ser baseado nessas instruções. Por exemplo, na memória do microcontrolador pode existir o seguinte programa com as seguintes instruções. Se o botão pressionado em pino 10, ou seja, um pino denominado 10, ele tem uma numeração, o pino 10,
Então, acende LED no pino 2. Outra instrução do programa seria: enquanto o valor em determinada posição de memória for menor que 100, mantém LED no pino 20 aceso. Note que o programa ele utiliza uma determinada referência através de um valor armazenado na memória. É por isso que os sistemas embarcados dos microcontroladores, sistemas de memórias dos microcontroladores, é geralmente dividido em memória de programa e memória de dados. Através do conceito de programa, também podemos dar outra definição ao processador. A gente pode dizer que ele é responsável por executar programa ou é responsável por tratar dados com base nas instruções do programa. Também é dito que um computador de uso geral executa um programa ou um software. Entretanto, o programa armazenado em um microcontrolador recebe um nome mais específico, já que, como veremos mais adiante, exige do programador um conhecimento maior do hardware, que no caso é o microcontrolador. O nome do programa, então, em um microcontrolador é denominado firmware. No firmware, geralmente não há um sistema operacional que abstrai algumas características de hardware para o programador. O código-fonte do programa é feito todo em assembly, que é a linguagem do próprio processador, ou em uma linguagem de alto nível disponibilizada pelo fabricante, que geralmente é a linguagem C. O desenvolvimento do firmware até a sua gravação na memória do microcontrolador é feito através de um conjunto de ferramentas de software no computador de mesa, no PC. E esse conjunto de software é denominado toolchain. O toolchain envolve compilador, montador, ligador, entre outros softwares. Os gravadores são a parte da ferramenta de desenvolvimento necessárias para enviar o firmware desenvolvido no computador de mesa até a memória do microcontrolador. O toolchain no PC possui um gravador que envia do PC, através de um cabo, o software até o dispositivo físico. Esse dispositivo físico é denominado especificamente de gravador, que é ligado de alguma forma a pinos específicos do microcontrolador, por onde os bits do firmware trafegam diretamente até a memória do microcontrolador. Uma vez lá, o firmware permanece mesmo depois de retirada a alimentação do microcontrolador, podendo a memória ser regravada novamente com outro firmware quando necessário. O meio que os fabricantes fornecem aos desenvolvedores de seus microcontroladores para facilitar o acesso aos pinos, alimentação e gravação é através de placas de desenvolvimento que contenham os microcontroladores. Essas placas geralmente vêm com mais recursos para o desenvolvedor explorar alguns atributos do dispositivo, tais como LEDs, botões, interface para comunicação com cartão SD, sensores, etc. Caso não haja necessidade de toda a interface disponibilizada por uma placa de prototipação, alguns gravadores oferecem encaixes para inserção de microcontroladores com encapsulamento do tipo DIP. Dessa forma, o microcontrolador pode ser gravado diretamente no gravador específico para o seu modelo. Outros gravadores mais genéricos utilizam pinos ou fios para serem ligados em conexões que ligam aos pinos de gravação do microcontrolador, seja através de uma placa de prototipação ou diretamente através dos pinos do microcontrolador. Esses aqui são alguns exemplos de modelos de gravadores que utilizam interfaces para gravação através de pinos ou fios. Agora, mudando um pouco de assunto, é importante fazer um comparativo nesse ponto entre microcontroladores e outro tipo de sistema digital de processamento, que são os processadores de uso geral, aqueles utilizados no PC da nossa casa. Esses processadores de uso geral possuem maior poder de processamento que microcontroladores. Os CIs deles geralmente possuem apenas o processador
e poucos elementos de memória e I/O. No slide é apresentada uma foto do CI de um processador da linha Intel. Note que 4 núcleos de processamento fazem parte do CI. Também há um processador gráfico e um tipo de memória de armazenamento temporário denominado cache, que sozinha não é responsável por armazenar todos os programas e dados do computador. O chip também contém uma quantidade mínima de periféricos. Esse tipo de CI é denominado MPU, que do inglês quer dizer Microprocessor Unit, ou unidade de microprocessamento. Entretanto, alguns MPU possuem tantos periféricos internos quanto um MCU, principalmente aqueles utilizados em aplicações com sistemas embarcados. Nesse caso, eles também são denominados SoC, ou System on a Chip. A utilização deles em sistemas embarcados é necessária quando se requer maior processamento gráfico e auxílio de um sistema operacional de uso geral. Nesses tipos de aplicações, se necessita uma quantidade de memória maior do que geralmente fornecida internamente por um microcontrolador. É por isso que a memória deles é geralmente maior e é externa ao processador. Aqui são mostrados diagramas para comparação entre MPU e MCU. Note que boa parte do CI de um MPU é geralmente ocupado por processadores ou núcleos de processamento. Na verdade, parte desses núcleos podem até ser considerados processadores gráficos. Pouca parcela é I/O e outra a memória cache. A maior parte do sistema de memória é externo ao MPU, através de outros CIs ou mesmo de discos rígidos, assim como boa parte dos periféricos também é externa. Já o CI do microcontrolador é mais condensado de recursos. Esses recursos são mais simples, mas suficientes para as aplicações que eles exercem. Alguns exemplos de aplicações com MPUs são apresentados agora. Essas aplicações geralmente envolvem maior poder de processamento e armazenamento de informação. Já aplicações com MCU são mais simples e possuem propósitos ainda mais específicos. Deixo essa tabela para visualização com um breve comparativo entre MPU e MCU. Será apresentado agora o tipo de microcontrolador que iremos trabalhar ao longo do semestre. Esse microcontrolador é denominado ARM, pois seu processador é da família ARM. Como já foi comentado, existem diversos fabricantes de microcontroladores no mercado. Cada um desses fabricantes projeta CIs com núcleos próprios, quantidade de I/O e memória. Alguns atributos que geralmente analisamos ao verificar MCU são a palavra de dados que ele manipula, que pode ser 8, 16 ou 32 bits, o tipo de encapsulamento, que pode ser DIP, pode ser QFP, QFN, BGA, entre outros. Se ele é feito para aplicações de baixo consumo, a quantidade de memória que ele tem, o tipo de núcleo, a quantidade de periféricos, etc. Em se tratando de núcleo, alguns exemplos são microcontroladores da família PIC, onde temos o PIC10, PIC12, PIC16, que contém núcleos que manipulam dados de 8 bits. Outros núcleos manipulam dados de 16 e outros de 32 bits. A família Kinets, a linha de microcontroladores que iremos utilizar no curso, utiliza núcleos denominados ARM. Cada um desses núcleos é projetado por empresa à parte e comprados pela NXP para serem acoplados em seus microcontroladores. Cada tipo de núcleo é projetado para tipos específicos de aplicações.
Falando em ARM, então as arquiteturas dessa família de processadores são desenvolvidas e fornecidas para fabricantes de processadores e microcontroladores utilizarem em seus chips pela empresa ARM Holdings. A ARM Holdings fornece um layout elétrico do processador, semelhante ao apresentado na figura esquerda, e recebe os royalties em cima dos chips vendidos com esse núcleo. Na figura direita está a foto interna do chip de um SoC da NVIDIA contendo dois núcleos ARM. Chips com núcleo ARM estão cada vez mais dominando o espaço de aplicações que envolvam algum recurso computacional. Por exemplo, mais de 95% dos smartphones no mercado possuem núcleo ARM. Outro dado bastante importante para a gente é que 25% dos microcontroladores no mercado são microcontroladores ARM. O portfólio ARM é bastante abrangente, mas existem basicamente três grandes categorias atualmente, que é o Cortex-A, Cortex-M e Cortex-R. Os núcleos Cortex-A são otimizados para aplicações de multimídia e que utilizem sistemas operacionais com diversos recursos, ou seja, para MPU, para aplicações com MPU, com microprocessador. Os núcleos Cortex-M são otimizados para aplicações com microcontroladores e processamento digital de sinais. Os núcleos Cortex-R são otimizados para aplicações de tempo real e podem ser utilizados tanto em MCU quanto em MPU. Será utilizado como plataforma de estudo um microcontrolador da linha NXP Kinetics. Essa linha ela abrange todos os núcleos ARM Cortex-M para as mais diversas aplicações. Por exemplo, tem microcontrolador para aplicações de baixo consumo, para aplicação wireless, para aplicação automotiva, para aplicação onde é necessário imunidade a ruído, um ambiente com muita interferência eletromagnética, entre outros. O portfólio de microcontroladores dessa linha abrange, então, famílias de diversas aplicações, e aqui está uma visão geral de cada família dessa linha. Por exemplo, a família K possui microcontroladores mais parrudos, assim dizendo, com maior poder de processamento e tamanho de memória. A série L, por exemplo, é utilizada para aplicações que necessitam baixo consumo de energia, ou seja, o microcontrolador consome pouca potência elétrica. A série EA são microcontroladores com recursos geralmente utilizados em aplicações automotivas, dentre as outras famílias com outras aplicações específicas, como apresentado. Nessa unidade curricular, será utilizada uma placa de desenvolvimento denominada Freedom KL25Z, para podermos desenvolver em cima de um microcontrolador Kinetics da linha L, o MKL25Z 128 VLK4. Esse microcontrolador possui um processador com núcleo ARM Cortex-M0+, ou Cortex-M0 Plus. Essa é só uma introdução mais sobre a placa, né? Mas mais adiante nós vamos ver mais sobre essa placa quando tivermos mais aplicações práticas e desenvolvermos em cima do microcontrolador. Agora, vou dar algumas dicas sobre o que é preciso para aprender microcontroladores ARM ou MCU microcontrolador em geral de maneira satisfatória. Primeiramente, o maior segredo de todos é a programação. O único jeito de aprender a programar microcontroladores é programando muito. Repetição e desenvolvimento de algoritmos. Também, quando programamos muito, nos habituamos com as ferramentas utilizadas e conhecemos os bugs para desenvolver mais rápido. Quando começar a desenvolver com o microcontrolador, a melhor maneira de compreender os recursos dos dispositivos e como configurá-los é através do seu datasheet. É lá que estão descritos e denominados os denominados registradores de periféricos, que são necessários para a comunicação com todo o sistema do microcontrolador. O datasheet, geralmente, se não é sempre, disponível no site do fabricante e geralmente possui um número de páginas próximo a 1000. Esse documento é a bíblia do microcontrolador e deve ser consultada quando precisamos de alguma resposta sobre o dispositivo. Ver o professor e colegas desenvolver os exercícios não fará você aprender a programar.
O único jeito de ter familiaridade com o desenvolvimento de microcontrolador é desenvolvendo. É claro que alguma ajuda é sempre útil, mas serve apenas como auxílio para o aprendizado. Qualquer programa, exemplo, como melhorar o desempenho de alguma aplicação específica, ou como configurar algum periférico de forma específica, e que talvez não esteja muito claro no datasheet, é através da busca em fóruns específicos do fabricante do próprio microcontrolador. Nesses fóruns, existem membros com experiência no desenvolvimento dos microcontroladores que se utiliza e engenheiros da empresa que podem te auxiliar. São geralmente uma fonte de informação preciosa. Por fim, muita tentativa e erro. Aqui se aprende errando. Programar, desenvolver e errar. E aprender com erro, é claro. Geralmente, para a programação inicial e alguns testes simples, o PC e a placa de desenvolvimento são suficientes. Mas na maioria dos casos, são necessárias ferramentas para desenvolvimento como osciloscópios, por exemplo, para verificar se há um ruído no sinal em um pino, ou a utilização de um gerador de funções para simular algum sinal, como por exemplo o sinal de áudio. Também é importante ter uma fonte ajustável caso a alimentação do dispositivo não venha do PC, ou mesmo um analisador lógico para avaliar os dados que trafegam através de um barramento. O conteúdo programático dessa unidade curricular, desse curso, é dividido em partes bastante específicas. Primeiramente, está sendo apresentada essa introdução a vocês. Em seguida, na próxima aula, vai ser apresentada uma introdução sobre a arquitetura de microcontroladores, fundamentos de arquitetura de microcontroladores, para que a gente possa entender como é que é estruturado o microcontrolador internamente e como as partes internas do microcontrolador se comunicam. Em seguida, será apresentada uma introdução à programação de microcontroladores, ou seja, vai ser apresentado como o programa é desenvolvido e como ele chega até a memória do microcontrolador. Também, em seguida, será apresentado o ambiente e as ferramentas de desenvolvimento que nós vamos utilizar para a programação de microcontroladores. A próxima aula vai ser entrada e saída digital. Na entrada e saída digital é quando vamos começar de fato a programar o microcontrolador, a fazer uma comunicação entre o microcontrolador e o meio externo. Entrada e saída digital é o meio mais simples para a gente se comunicar com o microcontrolador e fazer a comunicação entre meio externo e microcontrolador. Essa aula é dividida em duas partes pelo tamanho dela. O sistema de clocks também vai ser visto. O que é o sistema de clocks? Como é distribuído o clock dentro do microcontrolador. Em seguida vai ser visto o que é Hardware Abstraction Layer, ou HAL. E a gente vai avançando e vendo tópicos mais elaborados, que se trata de interrupção, temporizadores e contadores, PWM, comunicação serial e o ART, que é um caso da comunicação serial. As referências bibliográficas dessa unidade curricular são bem abrangentes. Ela parte desde livros sobre fundamentos de arquitetura e organização de computadores e parte relacionada a sistemas embarcados em microcontroladores. O primeiro livro que eu sugiro para a leitura é um livro bastante simples, né, de organização e arquitetura de computadores, mas é um livro de graça, tu pode acessar pelo link no slide. E ele se trata de organização e arquitetura de computadores num nível mais de PC, de computadores de uso geral. Mas os fundamentos vistos aqui podem ser aplicados, ser transferíveis para microcontroladores também. A ideia é bastante semelhante. Próximo livro recomendado é o Princípios de Arquitetura e Organização de Computadores. Esse livro é um livro mais completo, mais detalhado sobre o assunto computador, sobre organização e arquitetura de computador. Ele abrange desde a arquitetura de computadores de uso geral e sistemas embarcados. Então é um livro mais geral, mais completo, mas é pago. Esse é um livro que aborda a arquitetura de computadores de forma bastante didática e utiliza como estudo de caso processadores com núcleo ARM.
Já esse livro é uma referência sobre processadores ARM Cortex M0 e M0+. Se utilizou esse livro como referência porque nós vamos programar um microcontrolador com o núcleo ARM Cortex M0+. Então esse livro é uma boa referência sobre esse tipo de processador. Essa é uma referência sobre microcontroladores de forma geral. Então ele aborda conteúdo, o assunto microcontroladores de forma bastante genérica, os fundamentos por trás de microcontroladores. E não foca, não especifica em uma tecnologia específica de dispositivo. Esse é um material web que trata sobre programação de microcontroladores em linguagem C. Ele é dividido em capítulos específicos e ensina como a programação, técnicas de programação em C, em específico para programação de microcontroladores. Esse é o manual de referência do nosso dispositivo, do nosso microcontrolador. É o datasheet do microcontrolador. Outros livros que tratam de microcontroladores específicos também são bastante úteis para a gente entender alguns conceitos e técnicas de programação em microcontroladores. Esses são sobre microcontroladores da linha 8051 e microcontroladores PIC. Esses livros também tratam sobre microcontroladores específicos. Um é sobre o microcontrolador Atmel AVR e o outro também é sobre PIC. Esses dois livros tratam de forma bastante genérica sobre sistemas embarcados. O primeiro livro, do Marvedel, é um livro mais genérico. Ele fala sobre toda a teoria de sistemas embarcados de forma bem geral, não só sobre microcontroladores, mas também sobre microprocessadores e FPGA. O livro Making Embedded Systems, ele é um livro mais específico sobre engenharia de software para microcontroladores, para sistemas embarcados. Por fim, todas as referências vão ser apresentadas dessa forma ao longo das videoaulas. Finalizamos essa aula e a próxima aula se trata de fundamentos de arquitetura de microcontroladores.